Oi pessoal, eu vou voltar à visita da embaixada ao Aquiles, enquanto ele ainda estava retirado da luta, para explorar a relação entre a narrativa maior, que é o épico Ilíada, que tem como personagem principal o Aquiles, e uma narrativa menor, um outro épico que é contado pelo Fênix ao Aquiles. Há uma relação entre esses dois épicos. Na visita a Aquiles, Fênix conta uma história sobre Meleagro, um herói antigo que estava diante de uma situação parecida com o que Aquiles estava. O Fênix queria que Aquiles visse isso, né? Meleagro estava distante da luta, não conseguia ajudar o seu povo numa batalha. Teve súplicas de outras pessoas e cedeu quando a própria mulher o suplicou. O Fênix queria que o Aquiles visse os suplicantes, ele próprio, Fênix, Odisseu, Ájax, os arautos que estão ali presentes também, como amigos, né, como pessoas próximas, e cedesse, lutasse, né, para ajudar os amigos. O Fênix queria então que a sua narrativa fizesse Aquiles reconhecê-los ali, aqueles que estão presentes naquela embaixada, estão ouvindo o Fênix falar. O Fênix queria que Aquiles reconhecesse neles amigos e pessoas com quem lutar ao lado. Então, causando uma mudança do comportamento do Aquiles no épico maior, na Ilíada. O Fênix intervém com o seu épico menor no épico maior, tenta intervir, né, na Ilíada, mudando o comportamento de Aquiles, mas a gente sabe que o Aquiles não vai mudar o comportamento por causa do que o Fênix fala, nem por causa do que o Odisseu fala, nem por causa do que Ájax fala para ele. O Aquiles só vai mudar o comportamento por causa da morte do Patroclo. Isso tudo eu vou falar a partir desse livro aqui. A gente está dando estamos seguindo na leitura do Selvagem Perdição, do André Malta. Está quase acabando aquele livro. Deve faltar ainda... Devemos ter ainda uns 4 vídeos, né, baseados nele. Mas eu abri uma brecha para esse aqui, que eu estou lendo, né, que é esse aqui, ó. The Ancient Greek Hero, do Gregory Nagy. Ancient Greek Hero in 24 Hours. Gregory Nagy tem o importante livro Best of Achaeans, né? The Best of the Achaeans. Mas eu vou usar agora nesse vídeo esse aqui. Eu vou ler o que o Fênix, eu vou relembrar o que o Fênix conta para Aquiles. A história, né? O pequeno épico que o Nagy fala que se chama Oinós.
Essa é uma canção que se canta para uma comunidade especial. Só para os homens que o cantor considera filói, considera próximos e queridos. Não é a canção épica do Homero que se canta para um público maior. Não, esse Eu e Nós são para os queridos, para homens que o cantor considera serem filói, né? Serem próximos e queridos, serem ágatos também, serem, portanto, terem um certo componente moral, né? Ligado ao bem, e homens também que, por meio da narrativa, eles fiquem sofói, né? Eles saibam, sejam esclarecidos de alguma coisa, né? Se você considera certas pessoas como seus queridos, você já os considera compartilhando do bem com você, agatói também. E você espera que, no que eles escutem você, a sua canção, o seu épico, eles fiquem sofói, eles passem a conhecer alguma coisa, né? Então, o Fênix, numa certa parte da fala dele para o Aquiles, para tentar convencer Aquiles a voltar a lutar, para tentar fazer Aquiles vê-los como amigos, né? E voltar a lutar. Então o Fênix conta a história do Meleagro, que é assim: Curetes enfrentaram os etólios bélicos por Calidon, cidade pela qual se matam. Então uma disputa entre os Curetes e os etólios pela cidade de Calidon. Os etólios defendiam Calidon Hervosa, que os Curetes queriam arrasar com Ares. Os etólios defendiam Calidon. Trono Dourado, Ártemis causara a rixa, furiosa por não receber de Oineu primícias em sua vinha. Da hecatombe fora a única a nada angariar. Da prole do Cronida. Descuido, esquecimento, muito se indignou. O Oineu, o rei dos etólios, né, esqueceu de oferecer as primícias a Ártemis, deixando a deusa irada. Então, a Deia Sagitária envia irada um javali selvagem de colmilhos brancos que devastava as plantações de Oineu. Inúmeras árvores derrubava, enormes pelo chão com a raiz e com os frutos que espolcavam. Filho de Oineu, Meleagro o matou, após reunir os caçadores de várias cidades com seus mastins. Meleagro, filho do rei, reuniu caçadores de várias cidades próximas para matar o javali. E conseguiu matar. A fera não sucumbiria a poucos, tal o seu tamanho, algoz de muitos. A deusa
suscitou tumulto e desavença pela cabeça e pele hirsuta do animal, entre os curetes e os etólios animosos. O que Ártemis queria era que os curetes se dispusessem contra os etólios por causa do javali. O javali era um motivo, para causar rixa entre esses povos, provocado então pela deusa. Então os homens começavam a disputar, a batalhar entre si, com a desculpa de estarem batalhando pelo javali. Enquanto Meleagro audaz lutou, as coisas não iam bem para os curetes. O Meleagro estava conseguindo defender a cidade, que apesar do grande número, os curetes, os invasores, não resistiam fora dos muros. Quando Meleagro sucumbiu à ira, algo deixou Meleagro irado. Quando Meleagro sucumbiu à ira, que no peito enche o pensamento até dos ponderados, coração em fúria, contra sua mãe Alteia, se deitava com Cleópatra, sua esposa, filha de Marpessa, Evenide e do herói fortíssimo Ideu. E ruminava a fúria ao lado de Cleópatra, bilioso pela maldição da mãe que aos deuses rogava, padecendo com o irmão sem vida. Aqui o Homero não... Para entender isso aqui, tem que recorrer a outras fontes. Eu recorri àquele nosso dicionário conhecido, do Comilin. Ele explica que o que aconteceu foi que o Meleagro involuntariamente matou um tio durante a batalha contra os curetes, deixando a própria mãe dele irada com ele. E a mãe mandou as fúrias perseguirem o filho. Então o filho se irou com a mãe e se retirou da luta. Não vou mais defender o meu povo. Então, e o Meleagro, tendo se retirado, estava na companhia apenas da esposa, a Cleópatra. Não confunda com a Cleópatra do Egito. É outra Cleópatra. Então, Meleagro, não, minto, a mãe dele, a mãe do Meleagro, Alteia, golpeava com as mãos a terra plurifértil quando invocava o Hades e a atroz Perséfone, prostrada, inundando seu regaço em lágrimas, desse morte a seu filho, e a Erínia, turve errante, sem mel no coração, a escutou do Érebo. Logo o fragor recrudesceu perto das portas. A guerra ficou maior, perto das portas da cidade. Erguiam-se barreiras. Olha como esse épico menor parece o épico maior. O principal defensor, o principal herói é retirado, Polo está irado com a rainha ou o rei da cidade e a ameaça se avolumando. Vai ficar mais parecido ainda. Anciãos etólios rogavam-lhe,
enviavam sacerdotes sábios, voltasse a defendê-los. Então, anciãos, sacerdotes, prometiam dádivas. Onde a campina calidona era mais pingue, pediam que escolhesse o lote mais propício. 50 geiras, parte para vinha, parte igual de terra para arar. Os sacerdotes suplicavam, os anciãos também, e ofereciam bens, mas Meleagro não aceitava. O velho Oineu, ginete exímio, repetia seu pedido, ereto sobre o limiar do alto tálamo, golpeando nos batentes. Filho, eu te suplico. O próprio pai. O mesmo seus irmãos pediam. Os irmãos pediam. A mãe, a própria mãe, que foi o motivo da ira dele, também pedia para ele voltar. A mãe Augusta, e mais ele negava. E muitos dos amigos, os mais fiéis, aqueles de que mais gostava, mas nem assim cedia o coração no peito. Até que o tálamo sofreu abalo e sobre os muros os coretes incendiavam a urbe inteira. Nage conta que há uma escala dos mais queridos pro Meleagro. Do menos querido para o mais querido. Então, os menos queridos seriam os anciãos, os arautos. Seguindo a sequência aqui da história. O pai, a mãe, os amigos, mas nem os amigos ele atendeu. Então, a esposa de cintura linda rogou chorando a Meleagro, enumerava a dor do povo quando cai a cidadela. Matam os homens, moradias ardem, raptam os filhos e as donzelas de cintura fina. Ouvindo o horror, seu coração se comoveu e na armadura panluzente se investiu. Foi como ele afastou de Etólios a jornada triste, escutando o coração. Nem foi preciso presente rico, pois salvou-os mesmo assim. A própria esposa o convenceu Meleagro. Ela então é a mais querida dele. É aquela que o fez, é a mais querida, portanto também atende ao requisito de ser agatói, e o fez reconhecer, não, o fez perceber que ele precisava ajudar os etólios. E ele ajudou. Tem o Nagi, ele conta que tem uma semelhança, é o mesmo nome, entre Patroclus e Cleópatra. Que é aquele que tem a glória dos antepassados. A Cleópatra, ela, ao suplicar pro Meleagro para ajudar os amigos, ela veicula, né, na súplica dela, a glória dos antepassados. Então, essa glória diz:
você deve ajudar os amigos. É inglório não ajudar os amigos. E Meleagro atende. Patroclo é aquele que vai fazer isso por Aquiles. Mas repare, essa história, essa pequena narrativa, é contada do Fênix para todos os ouvintes, principalmente para Aquiles. Fênix está querendo que, ele está reconhecendo que os homens ali presentes que estão escutando são uma pequena comunidade, a quem cabe contar o Oinões, né? Essa pequena narrativa. Para esses homens queridos e bons, e que vão perceber alguma coisa pela narrativa. Só que o Aquiles, do ponto de vista dele, o Aquiles não vai atender o pedido do Fênix, né, porque ele não vai ser dobrado, ele é inflexível, ser dobrado pelo que os homens falam para ele. Ele é o personagem, é o principal da Ilíada, ele é o próprio herói que se faz no decorrer da Ilíada, no decorrer das ações, passando inclusive pelas tentativas de convencê-lo a mudar a conduta dele, a perceber o que ele está fazendo e mudar a conduta dele. Mas ele não vai mudar. Pelo que o Fênix vai dizer, ele vai continuar sendo o herói inflexível que só vai perceber que precisa agir depois que o amigo morrer. A história do Fênix, ironicamente, indica isso, que só a Cleópatra, só a esposa, conseguiu convencer Meleagro. A esposa que estava no topo dos mais queridos, e conseguiu fazê-lo perceber. Então, nesse sentido, quem seria o mais querido por Aquiles? O rei, o pai, a mãe, os anciãos? Não, aquele que é o mais querido, o Patroclo. Dependia do Patroclo fazer Aquiles mudar o comportamento. Isso estava na própria história contada pelo Fênix. Então, o Fênix deveria perceber que a história dele não seria o suficiente para Aquiles mudar o comportamento. A embaixada se retira sem sucesso, e nós sabemos o desenrolar. Os troianos se aproximam das naus, matam os melhores dos aqueus. O Patroclo vai ajudar, vestido de Aquiles, consegue afastar os troianos, mas acaba morto. E isso faz com que, aí sim, o Aquiles percebe. Pelo parentesco, né, entre Patroclo e Cleópatra, o Patroclo, ele é aquele que tem a glória dos antepassados. O Patroclo que ouvia Aquiles quando eles estavam sozinhos cantar. E o Patroclo então esperava a hora dele cantar. O Aquiles cantava. O Patroclo esperava a hora dele cantar, mas não exatamente cantar, agir como o personagem cantava. Pelo épico também cantado pelo Aquiles, pelo Clea Andron, as glórias dos homens quando eles eram heróis. Não, homens que eram heróis. O Patroclo age corporificando o Clea Andron,
a glória dos homens heróis. Age, entrega a vida dele por isso. E aí Aquiles, para quem que considera o Patroclo mais querido, o Agathói e o Sofói também, aí ele percebe que ele precisa ajudar, ou ele percebe que com a morte do amigo, ele precisa ajudar os aqueus. Ele entende a nobreza disso, né? A nobreza dos antepassados, com a ação épica do Patroclo. Foi pela amizade com o Patroclo que o Aquiles voltou a agir. Foi o Patroclo que fez o Aquiles perceber a importância de ajudar os aqueus. Mas Patroclo fez Aquiles perceber isso entregando a própria vida. E o Aquiles vai agir entregando a própria vida dele também. O Aquiles vai ajudar os aqueus sabendo que ele está fazendo o último ato dele. Matar Heitor e morrer em seguida. Para nossos estudos aqui no canal, eu gostaria de apontar a ideia da canção como formando uma certa comunidade. Os ouvintes da Ilíada e da Odisseia, os aqueus, ou melhor, os helenos, né, formando uma certa unidade através da canção, tem agora essa especificidade mostrada pelo Fênix. É interessante como essa grande narrativa, ela inclui pequenos épicos, se é que faz sentido isso. Pequenas canções. Inclui pequenas canções que envolvem outros heróis que não são os principais do épico. E esses cantos menores dentro do canto maior, eles são ainós, eles são em comunidades menores, de pessoas unidas pela amizade. Tem um componente emocional aí. E também concomitantemente um componente moral, né? E tem uma busca por perceberem as coisas, né? Através da canção. O fato dessa pequena canção estar presente na canção maior, e tem outras pequenas canções na Ilíada, né? Você pode pensar que são, dentro dessa narrativa maior que serve a todos os gregos, há canções referentes a acontecimentos pontuais, a heróis mais locais.
e esses acontecimentos são lembrados por aquele que tem os mais velhos, né? O Fênix é bem mais velho que o Aquiles e tem o papel de aconselhá-lo. Essas histórias locais são lembradas, esses heróis, outros heróis, né, anteriores, são lembrados pelos mais velhos para interferir, na tentativa de interferir no curso dos acontecimentos, no comportamento dos heróis do épico. E essa tentativa de interferência conta com a proximidade da relação entre esse mais velho e o herói e os outros heróis que ouvem, né? Compondo a comunidade, mas a tentativa de interferir no comportamento do alvo, que é o Aquiles, né? Então tem uma relação. Então a gente está vendo que a canção épica, ela tem esses componentes, em que fica demonstrado que dentro da canção épica tem canções menores que envolvem grupos mais próximos, né? É a primeira vez nessa embaixada que nós vemos um grupo em torno do Aquiles, né? Um grupo próximo dele, que ele reconhece como próximo, embora não querido bastante para ter o resultado que Patroclo tem, né, sobre ele. Primeira vez que nós vemos um grupo mais próximo e querido do Aquiles. Ele reconhece aqueles homens como queridos, né, assim que eles chegam. Aquiles não é um herói sem relações. Só no canto 9 que nós vemos esse grupo menor em torno do Aquiles tentando trazê-lo à razão e fazê-lo ajudar os amigos, né? Só que o Aquiles é empedernido. Ele é colérico porque ele é empedernido. Ele não abandona a própria cólera que ele sente contra Agamenon. Ele não abandona, ele é empedernido. Mesmo não atendendo os queridos. Então a cólera, ela ultrapassa os filói, os amigos. Só não ultrapassa o mais querido, o mais próximo e mais querido. Aquele que faz o Aquiles, como a gente viu no vídeo anterior, né? Aquele que amou o Aquiles e que ao morrer mostrou para o Aquiles que ele amava e que ele deveria ir atrás do amado dele. Aquiles é um herói antissocial, você pode entender porque não atendeu os amigos pela cólera dele. Mas ele é um herói, ele é um amante, né? Terminou como um amante. Um amante, um herói amante. Tá bom?
Então a gente se vê no próximo vídeo.